Bom dia, senhoras e senhores, retomando a nossa primeira sessão virtual do ano de 2021, nossa pauta de julgamento, o último processo da pauta. Cumprimento aqui o doutor Felipe Bezerra, doutor Matheus, procurador do Estado, demais conselheiros. Processo de recurso de número 1/551/2013, audiofração 2012-15668, em que é recorrente Porte Santo Brasil, Indústria Química e Farmacêutica, e cela de julgamento como recorrente, recorrido ambos, doutor Carlos César Quadros PRL, conselheiro relator, a indicação de parcial procedência no julgamento de primeira instância, e assessoria processual tributária indica também a parcial procedência. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pierre, para início do relato. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores e senhoras conselheiros, eu vou ser bem sucinto na primeira parte do relato do processo, para me deter um pouco mais na parte do recurso e do parecer, certo? Trata do caso de omissão de entrada no período de janeiro de 2007 a 12 de 2007, no qual foi aplicado a multa equivalente a 30% dos valores da operação, 123.3A. O levantamento foi feito através do quantitativo de estoque. Em sua defesa, o contribuinte alega uma nulidade genérica, mas é a questão de mérito e há muitas falhas no levantamento. Ele chega, inclusive, a conversar, a arguir que teve uma conversa posterior com a fiscal, e a própria fiscal reconheceu os erros e tal, né? De pronto, o primeiro grau entendeu pela realização de perícia. Essa perícia foi feita, certo? E a perícia baixou a base de cálculo de 3.147.802,15 para 212.411,27, reduzindo bastante a autuação. Quando, por ocasião da manifestação sobre a perícia, o contribuinte arguiu que a perícia havia deixado, né, de verificar alguns fatos, como transformação de quilo para litro, adequação para esse tipo de fator, que traria diferenças na autuação. Mais ainda, o julgador de primeiro grau, né, ele não se manifestou contra esses demais argumentos do contribuinte, né, e acatou a perícia, né, reduzindo a base de cálculo para 212.411,27. Em seu recurso, o contribuinte traz basicamente os mesmos argumentos que a perícia deixou de perceber. E aqui é que eu gostaria de ler assim, de forma, vou tentar ser um pouco sucinta, certo? Ele traz alguns produtos e informa o que foi de erro nesses produtos, né? Por exemplo, bicarbonato de sódio. A perícia considerou o valor médio de 2,5, indicado na coluna N, certo? No entanto, a análise de todas as notas de entrada permite aferir que o valor médio do quilograma de bicarbonato de sódio de 2005 foi de 1,94. Então, ele traz algumas notas fiscais do início do período, em que o valor do quilograma seria 1,86, certo? E o valor também de 1,50, e no final do período, 2,20. Então, ele fazendo a média, certo? Ele chega a um valor médio do quilo do bicarbonato de sódio de 1,94 e não ao valor médio aplicado pela perícia de 2,20. Aqui seria o caso de não a perícia decidir, mas nós decidirmos se deve ser refeita a perícia com esse valor médio, como ele informa, de acordo com notas fiscais ou não, certo? No caso do propilenol glicol, certo? O que ele diz é que há um erro na planilha do totalizador também, certo? A linha 50 utiliza a saída de 68.800 ml do produto, ou seja, 68,8 litros. Esse também é o montante da coluna G, certo? Portanto, tem-se, por necessária, a correção do montante indicado na coluna H e I,
da linha 16 da planilha totalizador de situação, para que se passe a constar 68.800 ou 68,8 litros. O que ele diz é que houve um erro na aplicação da perícia aqui, que ela deixou de falar. Então, para esse produto também não teria valor de omissão, nesse caso. Outro produto, o carboidrase, certo? Ele traz também que a perícia concluiu que não houve saída do material, assim como não constou nada no inventário. Diante disso, a conclusão nós só pode ser no sentido que não houve qualquer omissão de entrada como aponta o resultado, certo? Na aba P transferência, a referência Código 206, esse aqui é um caso em que não caberia a perícia refazer, se nós decidirmos se ele tem razão ou não. Importante frisar que a unidade adquirida de produtos são em 12 litros, conforme a própria descrição dos insumos das notas fiscais. Portanto, a utilização na industrialização foi apenas de 6,02 litros, tendo sido adquirida a quantidade de 67,20 litros, visto que foram comprados 5,6 unidades de 12 litros. Diante disso, não há qualquer omissão de entrada, como aprovou a perícia. No entanto, esse valor não foi excluído da base de cálculo, né? Ele também traz sobre a amilar, e ele traz também que a densidade utilizada entre quilo e litro foi errada. Então, haveria a necessidade de adequar a planilha. Por fim, ele traz a questão da quimicide, certo? E que foram transformados, logo há uma equipe nas entradas em litros e as saídas em mililitros, que deve-se fazer essa adequação, que quando você faz essa adequação, se percebe de que não há omissão de entrada, certo? Quando se faz porque ali foi em litro e em mililitro, e por isso deu a diferença, certo? Basicamente, são apenas esses os argumentos do recurso. O parecer, ele já vem da seguinte maneira: o recurso ordinário tempestivo, de pronto, sugira o recebimento do recurso e a manutenção da decisão monocrática, qual corrobora com a exaustiva fundamentação apresentada. Nesse sentido, farei apenas algumas considerações. Em sede preliminar, indeferimos a perícia, cujo pedido foi realizado de forma genérica, sem apresentação de contraprova que possa fundamentar o seu deferimento. Ele está se referindo a uma perícia para verificação do alegado pelo contribuinte no seu recurso, que ele já alegou desde que se manifestou sobre a perícia, né? Então, ele entende que foi feito de maneira genérica, né? E que, portanto, não deveria ser feita uma nova perícia. E, no mérito, ele diz que a verificação foi detectada por meio de levantamento quantitativo e que está tudo correto. Portanto, ele entende que nova perícia não pode mudar a metodologia e mantém o julgamento de primeiro grau em forma da parcial procedência. Em suma, senhores, basicamente aqui o que se deve se decidir, certo? Se o recurso do contribuinte que alega essas falhas na perícia, se deve ser feita nova perícia ou não, certo? Observando os quesitos as falhas que ele apresentou no seu recurso. Falhas essas não originárias na fiscalização, mas sim na própria perícia realizada. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Vieira Neto, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Eva Neide, sempre muito atenta, olha, nossa secretária, doutor Felipe Zerra, seja muito bem-vindo a essa Câmara. Muito bem, senhores, a acusação é omissão de entradas decorrente do levantamento quantitativo de estoque de mercadoria. Levantamento quantitativo de estoque de mercadoria, senhores são sabedores, trata-se de uma conta. A conta pega-se o estoque inicial, mais compra, mais estoque final, mais venda. E dessa equação, verifica-se a identidade. Se há identidade, não há omissão de entradas, nem há omissão de saídas. Se não há identidade nessa equação, é porque ou há uma omissão de compras, quando as vendas são superiores às aquisições, ou, ao contrário, omissão de vendas, quando as aquisições são inferiores às vendas realizadas. Então, o raciocínio lógico utilizado pelo levantamento quantitativo de estoque é muito simples.
Não há nenhuma complexidade nisso. Qual é a complexidade no levantamento quantitativo de estoque? A identificação dos produtos que podem ser parecidos, podem ser utilizados unidades de medida diversas. Então, a complexidade do levantamento, na verdade, reside nesses elementos que são utilizados na formação dessa equação. No presente caso, logo na impugnação, a recorrente diz, olha, houve erro no levantamento realizado pelo agente fiscal, tendo em vista que ele não levou em considerações tais elementos, e aponta quais elementos. Convencido disso, o julgador singular solicita a realização de perícia, é realizada a perícia, e a perícia reduz a base de cálculo significativamente, identificando que aquelas inconsistências que haviam sido apontadas pelo impugnante parte delas estavam corretas. Insatisfeita ainda com o resultado, porque o julgamento com base na perícia foi pela parcial procedência, a parte diz, olha, mas ainda a perícia não considerou tais e tais elementos. E que elementos foram esses que não foram considerados? Em relação à base de cálculo, ou a base de cálculo, não, em relação ao preço médio utilizado na aquisição, utilizado na fiscalização, o preço médio de determinado produto, por outro lado, a utilização de medidas na conversão de mililitro para litro, de litro para unidades de litro, ou seja, e ele aponta especificamente quais elementos e qual produto no qual teria ocorrido erro por parte do agente fiscal e, portanto, a perícia também não teria considerado tais elementos, de modo que, ao considerar essas conversões, ao fazer essas conversões corretamente, no entendimento da recorrente, a omissão de entrada apontada em relação àqueles produtos ali indicados, deixaria de existir. Bem, essa é uma questão fática, e me parece que, diferente da manifestação da consultoria, a empresa efetivamente apresenta os quesitos indicando de forma clara quais os quesitos que devem ser analisados. Ora, diante desse fato, senhor presidente, me parece que qualquer debate acerca da questão meritória desse processo acaba sendo, nesse momento processual, sem que seja feita análise por parte da perícia desses elementos que foram trazidos pelo recorrente, me parece que seria perda de tempo. Razão pela qual a Procuradoria, sem mais delongas, senhor presidente, sugere que o processo seja determinada a realização de perícia, de modo a que seja considerado ou analisado os elementos suscitados pela parte de forma muito objetiva. Essa é a razão pela qual a Procuradoria, então, sugere, sem mais delongas, senhor presidente, a realização de perícia sobre os argumentos utilizados pelo recorrente. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Felipe Bezerra, representante da empresa. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem, senhores? Todos, né? Queria saudar todos em nome do presidente, doutor Manuel Marcelo Marques Neto, saudar em especial o doutor Matheus Viana, e queria agradecer nesse momento também a Evaneide por toda a atenção que ela sempre dispõe com nós advogados. Senhores, como foi muito bem dito e muito sucinta as palavras, de forma muito objetiva, do Dr. Pierre, certo? Realmente, houve um trabalho hercúleo por parte da perita em analisar toda a composição dos produtos que é utilizado pela contribuinte. Sendo a contribuinte uma indústria farmacêutica, tá certo? Existe um manejamento de produtos, onde ninguém arguiu até o momento, mas é importante falar, que se utiliza um termo na indústria farmacêutica chamado QSP,
certo? Que é quantidade suficiente para. Então, alguns produtos que ingressam em litros, e o que houve por parte da auditora fiscal foi uma grande confusão em quilograma com grama, litro com mililitro. Se ingressou ainda na empresa embalagens, e ela disse que ingressou também conteúdos, o que não ocorreu, de fato, já comprovado aí no processo administrativo. Ademais, senhores, existe uma questão aqui dizendo assim, que, em primeira instância, não houve a manifestação dos pontos em que estão distorcidas a verdade material, que é o que nós estamos buscando agora, nesse processo, corroborar com toda a verdade material do ocorrido. Porque nessa indústria farmacêutica existe o produto transformado. E é óbvio, doutor Matheus, assim, com todo respeito, assim, o senhor pontuou muito bem que é muito simples. Compra, estoque inicial, igual a estoque final, depois da venda, tá certo? Então, é uma análise muito simplória. Mas para essa análise, ela se ater à verdade, ela tem que considerar o que é litro, o que é mililitro, o que é grama, o que é quilograma, e esses quantitativos, pelo que nós vimos do laudo pericial inicial, influíram substancialmente no resultado, até mesmo no final do próprio laudo, certo? Sendo que não paramos de jeito nenhum por aí. Como o doutor Pierre colocou, nós pontuamos algumas inconsistências na perícia. E para essa pontuação que nós fizemos, nós pegamos a mesma tabela referencial utilizada pela auditora fiscal e utilizada pela perita, a doutora Salete, e alargamos essa tabela na planilha de Excel para que pudesse explicitar mais aos senhores como é que nós chegamos ao cálculo de cada produto utilizado. Porque há de se frisar também que nesses produtos, na indústria transformadora, que é a Fortsan, certo? Existem coisas que entram de forma líquida e se transformam em forma sólida, assim do mesmo jeito que entra sólido e se transforma em líquido. Então, nós temos que ter essa sensibilidade para analisar o que foi colocado. Então, houve também esse trabalho por parte do contribuinte para mostrar aos senhores que o que ingressou na empresa realmente foi o que saiu. Jamais pode se falar em omissão de entrada, tá certo? Diante dos relatos que nós trazemos ao processo e diante ainda de, eu não vou nem, no recurso nós chamamos de inconsistências, mas o que houve, na verdade, também houveram omissões na própria perícia, no laudo pericial. Diante desse quadro, bicarbonato de sódio está com os valores errados, carboidrase está com os valores errôneos, nós temos outro aqui também, que eu verifiquei, propilenoglicol está também com os valores errôneos, e tem até alguns fatos que merecem ainda ser chamada a atenção. No início, quando a auditora fiscal autuou a empresa, ela considerou uma quantidade, só para os senhores ficarem tanto surpresos quanto essa informação, 83 milhões de litros de álcool, como se tivesse ingressado na empresa. Não cabe isso, doutores, na empresa. Se forem fazer uma prova, se forem loco na empresa, não tem como caber isso daí. A empresa é uma empresa situada no local de 4 mil metros quadrados, onde ela tem todo o aparato de parte administrativa, mesmo que tenha o seu almoxarifado, tendo tudo, mas não caberia na empresa. Toda a quantidade que ela botou de entrada, mesmo comprovando as saídas, num lapso temporal, não teria onde ficar na empresa, certo? Então, assim, foram consideradas entradas irreais, entradas inverídicas, e como a prova processual, ela se atém muito à explicação dessas planilhas técnicas, certo? Que são planilhas muito específicas, porque são mais de 30 produtos. Não, na verdade, mais de 50 produtos. Porque um produto, ele é composto de subprodutos. Então, dentro desses subprodutos, ela indicou variantes e variações erradas inerentes a cada um desses produtos. Então, comprometeu realmente
a verdade material de todo ato, tá certo? De todo o ano 2007, comprometeu a sua própria autuação, porque ela trouxe, na verdade, afirmações inexatas, inverídicas e não arrazoadas com todo o ocorrido. Eu não vou procurar me alongar mais, me ater a qualquer outro mais demonstrativo, tá certo? Porque, assim, esse levantamento quantitativo de estoque tinha que se ater realmente litro com litro, mililitro com mililitro, quilograma com quilograma e grama com grama. Não pode se haver uma confusão, tá certo, entre essas medidas, que é tão difícil nós estudarmos isso na quinta e na sexta série, né? Não pode haver essa confusão no momento desse, sob pena de colocar um ato punitivo, tá certo, do Estado para com o contribuinte em virtude de um erro material que aconteceu na análise, infelizmente, assim, nessa análise errônea da nossa auditora fiscal. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, mas eu não vou me alongar mais a cada item, porque realmente o que nós pedimos é que seja reanalisado, conforme está disposto em nossa planilha de versão número 7, bem como encontra-se também disposto no recurso que nós apresentamos, que o doutor Pierre relatou tão bem alguns itens omissivos e que realmente não reduziram a zero a condenação da recorrente. Senhores, eu agradeço a todos, agradeço a atenção e estou certo e convicto que a decisão que os senhores tomarem será a melhor possível ao caso e, mais do que convicto, que as informações prestadas pela recorrente, pela Fortsan, constituem a veracidade de todo o ocorrido. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Felipe. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores, concordo inteiramente com o que está exposto no recurso e também com o que foi exposto pela Procuradoria. O contribuinte traz em seu recurso, já desde a manifestação sobre a perícia, que ele atenta para os mesmos pontos, em que há esse equívoco, e ele traz as tabelas, certo? Ele pede perícia, ele diz, quero perícia, mas ele diz no seu recurso todos os pontos, certo? A questão do valor médio, ele traz notas fiscais de início de período com valor lá embaixo, e depois, no final do período, com valor, por exemplo, de 2,20, quando começa com 1,50. Então, o que ele diz é que a fiscalização atingiu um valor médio que não é o valor médio, certo? Isso aí precisa ser objeto de perícia para ver se o valor médio é esse mesmo praticado. Ok? Com relação aos outros produtos que ele elenca aqui, eu também percebo, certo? Que há realmente essa questão de quilo para litro, certo? E há essa questão também de litro para mililitro. É calculado com mililitro e depois, quando vai para outro, por exemplo, 68.800 mililitros, certo? Então, o preço seria como se fosse X de entrada. A saída está em litro, a mesma quantidade, mas aí só que está em litro. Então, a fiscalização utilizou como se fosse um valor de 68 para 1.000 para 68, está havendo uma diferença de tanto. A perícia deixou, mas na realidade 68 mil mililitros são 68 litros, né? Então seria zero. Então, tudo isso eu entendo que deve ser observado pela perícia, por nova perícia. Eu acredito que tenha passado isso aí, porque era tanta coisa, realmente, o trabalho aqui da perícia foi enorme na primeira, né? Tanto é que baixou de 3 bilhões para 200 e poucos mil. E, pelo que eu vejo no que o contribuinte traz aqui, o impacto seria muito grande na autuação, restando ou zero, ou se houver alguma sobra, seria na questão do valor médio, que talvez ainda sobre alguma coisa, né? Então, o meu entendimento é para o encaminhamento da perícia, senhor presidente. Agora eu tenho que formular os quesitos ainda, né? Porque não dá para fazer aqui de pronto, porque são cinco índices, né? Mas, se o senhor me permitir, eu posso apresentar amanhã, mas é de modo
o encaminhamento da perícia seria de modo a verificar o valor médio, de acordo com os documentos apresentados, verificar as conversões também apresentadas pelo contribuinte, certo? E de quilo para litro, mililitro para litro, e vice-versa, né? Indicando o impacto no levantamento, após essa conversão correta. Seria isso. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor William está presente? Senhor presidente, esses autos de indústria, né, especialmente essa daqui, né, farmacêutico, né, produto, químico, tem muitas complexidades, lógico, mas essa questão de quilo, unidade, litros, mililitros, né, que a parte está falando ali, uma coisa que deve ficar definida no pedido é eu entendo que se o fiscal, na hora que for fiscalizar, ele vai começar por onde? Pelo estoque inicial declarado pela empresa. Aqui, ó, registro de inventário, a primeira coluna. Se o contribuinte colocou lá no estoque dele, aquele produto, 50, água deionizada, colocou que tinha em estoque 50 mil litros, aí depois a entrada é 6 mil, e não está em litros, está em outra medida, aí está uma coisa confusa, né? A própria empresa está fazendo, e depois da saída, em vez de litro em unidade ou quilo, complica, né? Mas eu entendo que, para uniformizar, tem que ver como ela declarou no inventário dela, o que estava no inventário, para permanecer na mesma unidade de medida, a não ser que ela deixou naquela parte do inventário inicial do totalizador naquela medida, e daí para frente, no início do ano, ela mudou as saídas delas, né, e o registro das entradas na outra unidade. Aí sim, aí vai ter que fazer a conversão, tudo isso tem que ver. Quanto a preço médio, eu vi lá nesse produto bicarbonato de sódio, falando na questão do preço médio. Se eu não me engano, é porque eu estou aqui noutra planilha, eu não posso voltar lá, para voltar eu tenho que sair dessa. O contribuinte parece que fez um fechamento lá e colocou preço médio 1,94. Ora, se deu uma omissão de entrar uma quantidade X, multiplicando pelo preço médio 1,94, se é esse preço médio que o contribuinte está pedindo, a omissão de entrada, o valor ia ser bem maior. Porque ao que o totalizador está feito, eu estou vendo aqui a questão do totalizador inicial, né, da perícia, foi de 1 centavo. O valor de 1 centavo. Agora, se foi em valor, isso aqui. Então, essa questão da perícia, não tenho dúvida nenhuma, que as unidades é um problema sério, né? Sempre tem sido. E verificar as unidades se estão com coerência com o estoque inicial, e caso o contribuinte, posteriormente, no início do exercício seguinte, né, o atuado, ele mudou, né, essa questão, a fiscalidade dela mudou, ele tem que fazer essa adequação. E o preço médio, o contribuinte está trazendo as notas aí para diminuir o preço médio, tem que levar em consideração. É um trabalho pesado, eu não vi se a perícia fez efetivamente isso aí, mas como o conselheiro relator, com certeza, analisou com bem mais profundidade, né, do que eu não sou relator, fiz só uma geral, aqui, a geral do trabalho. Não estou discordando que deva ter a perícia, principalmente que o contribuinte está trazendo agora, mostrando, né, fatos, dados que a perícia passou à margem. É isso, senhor presidente. O doutor Felipe tinha pedido a palavra para algum esclarecimento, doutor Felipe? Só esse esclarecimento, doutor, quanto à pontuação, conselheiro William, que ele colocou a questão do inventário, certo? As páginas 86 do processo, nós temos na primeira defesa, que está bem discorrida sobre o inventário. Então, levando-se em consideração aquela questão de quantidade suficiente para, quando entra, ok, mas o inventário é único, tá? Mas mesmo o inventário único, nós temos uma tabela apenas exemplificativa, porque é uma tabela rala, dizendo que unidade errada no inventário, unidade correta no inventário, ou seja, a unidade que a própria fiscal levou em consideração, já do princípio, do momento da apreciação do inventário, já foi unidade de medida errada. Então, isso que comprometeu todo o
transcorrer da autuação. Obrigado, doutor Felipe. Esclarecimento. Doutor Pierre, eu entendo que essa perícia, né, no sentido de calcular o valor médio praticado no período de 2007, eu acho que pode ser... Apenas do produto bicarbonato de sódio. Eu não sei se é só esse produto? Só esse produto. Ok. Aí temos também as junções ou conversões necessárias, como Isso. já foi mencionado, litro, IML, quilo, grama. Isso. E também observar a questão da posição dos inventários, a própria nomenclatura, né, colaborada pelo doutor Felipe, quando na alimentação do sistema, né, não foi levado a quantidade correta. Então, essas observações, entendo que a perícia vai observar e, evidentemente, com a sugestão de um assistente técnico que possa dar o suporte, esclarecimentos, né, nesses pontos que, porventura, a dúvida, né, venha a surgir. Eu perguntaria ainda, doutor Pierre, se tem alguma preliminar de nulidade suscitada pela parte, antes de encaminharmos a célula de perícia, até porque a nossa legislação, portaria e decreto sugere, né, que façamos antes de encaminhar a perícia. Não, senhor presidente, a arguição do recurso do contribuinte é centrada unicamente nessas inconsistências. O pedido dele, inclusive, começa com o conhecimento do recurso, a perícia, e depois a reforma da primeiro grau, certo? Atendendo os requisitos, ele enumera todos os requisitos que ele fala, a excluir do lançamento após a perícia, se for o caso. Ok. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo? Então, parece-me, doutor Pierre, que já temos elementos para o senhor manifestar seu voto. Senhor presidente, ao contrário ao parecer, eu adoto o entendimento de que acolher o pedido do contribuinte para a realização de perícia, para que a perícia verifique no lançamento o impacto, se corretos os argumentos apresentados pelo contribuinte em seu recurso e os impactos decorrentes no lançamento. Assim, a grosso modo, né? Depois eu poderei, na perícia, pontuar ponto a ponto de acordo com o recurso. Os quesitos têm que ficar bem destacados. Isso. A questão das conversões, né, das junções necessárias. Isso. E também essa questão do cálculo do valor médio. Isso. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dar provimento para que converta o curso do processo na realização de uma nova perícia, considerando os argumentos trazidos pela defesa, né, tanto na contestação do laudo pericial como no recurso ordinário, e também com a indicação de um assistente técnico que possa esclarecer alguma dúvida, porventura, existente quanto à realização do trabalho pericial. Esta é a decisão. Agradeço a participação do doutor Felipe e já convoco os senhores para assuntos gerais, algum ponto a ser tratado, discutido de assuntos gerais. Então, doutor Felipe, obrigado pela participação. O senhor posteriormente será intimado, né, da solicitação de documentos e também indicação de assistente técnico para a realização do trabalho pericial. Senhores, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo sucesso aí nesse ano 2021, que possamos nos encontrar aí novamente em breve. Um bom dia a todos e bom trabalho. Bom dia, obrigado. Senhores, amanhã nós teremos a nossa segunda sessão virtual, dia 5 de fevereiro, às 8h30, onde teremos 3 processos da empresa recorrente Eurovia Veículos S.A. Dr. William Falcão será o relator dos 3 processos. E temos ainda também Perdigão, Comércio e Representações, em que a empresa recorrente, a empresa Perdigão, e a conselheira relatora, a doutora Antônia Helena Teixeira. Esses 2 contribuintes, 4 processos, temos nos 3 primeiros a sustentação oral, doutor Fábio José Oliveira, e no último processo da Perdigão, também a participação do doutor João Clemente Pompeu. Então, um bom dia a todos, até amanhã, se Deus quiser, e
Esperamos todos com saúde.